Pastor Clebson, who is not a pastor, who is just Clebson, but the religious people, I call him Pastor Clebson. Mas que ele não é pastor, ele é só Cleverson, mas as pessoas religiosas ainda chamam ele de pastor. He asked me to teach about a new covenant prayer. Ele pediu para que eu ensinasse a vocês sobre a oração da nova aliança. So I'm going to teach you how prayer is different in the new covenant. Então eu vou ensinar a vocês como orar na nova aliança é diferente. Now let's work out the practical things first. Vamos trabalhar com as coisas mais práticas primeiro. He also sent me about, I think, 13 questions Ele me mandou mais ou menos 13 perguntas. that people have asked. Perguntas que pessoas têm feito. I will respond to them later. Eu vou responder elas mais tarde. I haven't looked at them yet in detail because I didn't have time. Eu não olhei elas em detalhes porque eu não tive muito tempo para So isso. I will just look at them and answer them at the spur of the moment. E eu vou olhar para elas aqui daqui a pouco e responder elas no momento correto. But let's do the practical things Mas vamos para as coisas práticas primeiro. because we want to finish at 11, Porque nós queremos terminar às 11 horas. às 11 horas. When do you want me to take a break for the food? Que horas que vocês querem ter a pausa para a comida? Let's do 9:45. Is that good? Vamos fazer 9h45, pode ser? 9:45. Then we have 20 minutes to eat, Daí tem 20 minutos para comer. and then we see how much time we have to do the rest. E daí a gente vê quanto tempo sobra para a gente terminar. So let's talk about prayer. Então vamos falar sobre oração. It's very hard to teach about New Covenant prayer in a short time. É muito difícil falar sobre essa oração em um curto período de tempo. Because I really would need a couple of days, a few days. Porque eu precisaria de alguns dias para poder fazer isso. But I will do the best I can in just one evening. Mas eu vou fazer o que eu puder numa noite única. Let's start with the Lord's Prayer to read that. Vamos começar pela oração que o Senhor nos ensinou. Everybody knows this prayer. Todos conhecem essa oração. The disciples asked Jesus, Os discípulos pediram a Jesus: teach us to pray. ensina-nos a orar. Remember, Lembre-se. the disciples did not say teach us how to pray. Lembre-se que os discípulos não disseram como orar. They said teach us to pray. Só disseram: ensina-nos a orar. And this was the response of Jesus, E essa foi a resposta de Jesus. which is known in English as the Lord's Prayer. E no português é a oração do Senhor. É a oração do Pai Nosso aqui. É mais Pai conhecida. Nosso. So this was Jesus' response. É assim que Jesus respondeu. Jesus did not teach them how to pray, but he gave them a principle. Ele não ensinou como orar, mas ele, na verdade, deu alguns princípios. Obviously, what Jesus told us here is not something we should repeat as empty words. E o que Jesus deu aqui, com certeza, não é algo que a gente deve repetir como palavras vazias. That's never what he wanted to do. Isso não é algo que ele nunca quis que a gente fizesse. That's religion. Porque isso é religião. We don't have a religion. E a gente não tem uma religião. Everything we do is life. Tudo que a gente tem é vida. So we know this prayer, so we don't have to read it. Então a gente sabe essa oração, você não precisa ler ela. Prayer, boa noite, seja bem-vindo. Que bom vocês estão aqui conosco. Prayer is a wonderful mystery. A oração é um mistério maravilhoso. It is an invitation from God to cooperate with Him. É um convite de Deus para que a gente coopere com Ele. Obrigado, Murilo. So God invites us to work together with Him through prayer. Então, o Senhor convida nós para a gente trabalhar junto com Ele através da oração. One of the greatest privileges that God gives His children is prayer. Um dos maiores privilégios que o Senhor deu aos seus filhos foi a oração. Where there is no effective prayer life, Aqueles que não têm uma vida de oração efetiva, the heart of the Christian life stops to beat. o coração da vida cristã para de bater. Then what happens? Daí o que acontece? Then our Christian life becomes a dead religious thing. Daí a vida cristã se torna uma coisa morta religiosa. Many Christians have experienced this. Muitos cristãos têm experimentado disso. Our Christian life is not an exciting thing anymore. A vida cristã já não é algo mais tão empolgante. It's a dead religious thing. É uma coisa religiosa e meio morta. Get up, Levantar. have to read my Bible, Tem que ler a Bíblia. have to pray 45 minutes, Tem que orar 45 minutos. have to go to the meeting, Tem que ir à reunião. have to do this, Tem que fazer isso, fazer aquilo. Go fazer to bed. aquilo. Vai à cama.
That's not what Jesus wants us to live. Isso não é o que Jesus quer para você viver. Jesus came to give you life and life abundantly. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Your life should be fun. A sua vida deve ser alegre, A divertida. lot of fun. E há muita diversão. If your life is not exciting, Se a sua vida não é empolgante, something is wrong. algo está errado. You don't experience the life that Jesus came to give you. Você não está experimentando a vida que Jesus veio para te entregar. You experience religion. Você só está experimentando a religião. But many Christians have turned prayer into another religion. Muitos cristãos estão transformando a oração em outra religião. Now, in my personal experience, E então, na minha experiência pessoal, I don't function well without prayer. eu não funciono muito bem sem a oração. If I don't have a established regular prayer life, my life doesn't work very well. Se eu não tenho uma vida de oração bem estabelecida, as coisas não vão muito bem para mim. I learned that when I was very young. Eu aprendi isso desde quando eu era muito jovem. I learned that probably 40 years ago. Eu aprendi mais ou menos há 40 anos atrás. So, prayer is a very big part of my life. Então, oração é uma parte muito grande da minha vida. When I was young, Então, quando eu era jovem, 21 years old, 21 anos mais ou menos, I had a habit. eu tinha um hábito. Every single Friday night, Todas as sextas-feiras à noite, when everybody went to bed, I was at Bible school. quando todos iam para a cama e eu estava na escola bíblica, Everybody went to bed at 11 o'clock. eu ia para a cama às 11 horas da noite. Everybody went to bed. Todos iam para a cama. I went to the chapel Eu ia para a capela. and I prayed the whole night E eu orava a noite inteira, until 7 o'clock in the morning when everybody got up. até 7 horas da manhã, onde todos levantavam. That's what I did every Friday night for quite a long time. E era o que eu fazia todas as sextas-feiras à noite por um bom tempo. I don't do that anymore. Eu não faço isso mais. But every night I get up to pray. Mas todas as noites eu acordo para orar. You know what the Bible says? I think it's Mark 1:35. Olha o que a Bíblia diz. Eu acho que é Marcos 1:35. I think it's 35 or 36. É 35 ou 36. Here's what it says. É assim que diz lá. Long before daylight, Logo após o entardecer, Jesus got up and went to a quiet place to pray. ele se retirou e foi para um lugar silencioso para orar. That's very interesting. Isso é muito interessante. If Jesus had to do this, Se Jesus tinha que fazê-lo, don't you think we have to do that? não pensa que nós também devemos fazê-lo? We do. Nós temos. Your life will not work very well without a prayer life. A sua vida não vai funcionar muito bem sem uma vida de oração. The Bible talks a lot about prayer. A Bíblia fala muito sobre a respeito de The oração. question is not if Christians should pray. A questão não é se os cristãos devem orar. The question is not if Christians should be disciplined to pray. A questão não é se os cristãos devem ser disciplinados a orar. That's not the question. Essa não é a pergunta. That's clearly established in the Bible. Isso está claramente estabelecido na Bíblia. The question is, how do we pray under the new covenant? A questão é como orar na nova aliança. That's the important question. Essa é a pergunta que é importante. You see, because prayer has been misunderstood, Por causa que a oração tem sido pouco entendida, many Christians have given up on prayer. muitos cristãos têm se levantado em oração. Many Christians. Muitos cristãos. They don't have a regularly established prayer life. Eles não têm uma vida regular de oração. If I would ask you, Se eu perguntar para vocês, how many of you get up 2 hours every day before you start your day to pray? quantos de vocês acordam 2 horas antes de começar o seu dia para orar? I'm not going to ask you. Eu acho que não vai. Don't worry. Não se preocupe. But I bet probably no hand would go up. Mas eu aposto que nenhuma mão se levantaria aqui se vocês fossem levantar. If you would be honest. Se vocês fossem honestos. What does that show us? O que isso nos revela? It shows us that prayer has become not a pleasant thing for us. Que a oração se tornou algo que não é mais prazeroso para nós. Because if prayer is something you enjoy, you will do it. Porque se a oração fosse algo que você gostasse, obviamente você faria. Of course you will do it. Claro que você faria. You will do the things you enjoy doing. Você faz as coisas que você gosta de fazer. I enjoy praying. Eu amo e gosto de orar. I really do. Eu realmente gosto. I love to fast. Eu amo o jejum. There was one question about fasting I quickly saw, so I will answer that later. Tem uma questão sobre jejum que eu vi aqui nas questões e eu vou responder ela depois. I love to fast without any food, just water. Eu gosto de jejuar sem nenhuma comida, somente com água. I just recently did a long fast without any food, only water.
Eu fiz recentemente um jejum muito longo, sem nenhuma comida, somente com água. You know what I like about that? Sabe o que eu gosto a respeito disso? When I don't eat any food and don't drink any juice, just water, Quando eu não como nenhuma comida, não tomo nenhum suco, somente água, for a long time, por um período longo. my body doesn't need sleep. Meu corpo não precisa mais dormir. I slept for about 1.5 to 2 hours every night. Eu consigo dormir apenas 1h30, 2 horas por noite. Midnight I went to bed, Meia-noite eu deito, 1:30 I was awake. 1h30 da manhã eu tô I acordado. was praying the rest of the night. E eu oro o resto da noite. Wonderful. Muito incrível I isso. love that. Eu amo isso. My wife says to me, "You are addicted to fasting." E a minha esposa diz, você é viciado em jejum. I'm not sure, but I like it. Eu não tenho certeza disso, mas eu gosto. And I like to pray too. E eu gosto de orar também. But many Christians find praying very difficult. Mas muitos cristãos veem a oração como algo difícil. I believe it is because they have not understood how to pray. Eu acredito que é porque eles não têm entendido como devem orar. So now their prayer lives have become frustrated. Então a sua vida de oração se tornou frustrada. You know, there are 650 prayers recorded in the Bible. Existem 650 orações recordadas, anotadas dentro da Bíblia. There are approximately 450 answered prayers recorded in the Bible. E tem aproximadamente 450 respostas de oração na Bíblia. There are 25 records of Jesus praying. Tem 25 passagens onde Jesus está orando. Paul mentions prayer 41 times. Paulo cita a oração 41 vezes. So prayer is a big subject in the Bible. Então oração é uma grande coisa na Bíblia. There are 5 postures of praying listed in the Bible. Existem 5 posturas diferentes de oração citadas na Bíblia. They're actually written in the Bible. E verdadeiramente elas estão escritas na Bíblia. Sitting, Sentados, standing, de pé, kneeling, ajoelhados, prostrate, prostrados ao chão and to pray with raised hands. e orando com mãos levantadas. That's what Paul says in the New Testament. E é o que Paulo diz no Novo Testamento. He said, I want men everywhere to raise up holy hands in prayer. Ele diz assim, eu quero que todos os homens levantem mãos santas em oração. But now listen, Mas ouçam, there are 9 different types of prayers listed in the Bible. existem 9 tipos diferentes de orações listadas na Bíblia. And here is the problem. E esse é o problema. When I talk to you about prayer, Quando eu falo com vocês a respeito de oração, most people think about one thing. muitas pessoas pensam em uma única coisa. Yet there are 9 different prayers listed in the Bible. Só que existem 9 tipos diferentes de orações listadas na Bíblia. When Paul uses the chapter of spiritual warfare, Quando Paulo usa o capítulo 6 de Efésios como a batalha espiritual, how does he finish this passage? como que ele termina essa passagem? Always praying with all kinds of prayers. Orando em todo o tempo com todo tipo de oração. In the Greek, it's very clear. No grego é muito claro isso. There are different types of prayers. Há diferentes tipos de oração. And Christians have not understood that. E os cristãos não têm entendido essas coisas. So if I would say to you, So- did you pray today? Se eu dissesse para você, você orou hoje? Most likely you would think this. Muitos de vocês pensariam isso. What did I ask God today? O que eu perdi para Deus nesse dia? Because most Christians think of prayer of asking God to do things for them. Porque muitos cristãos acham que oração é pedir coisas para que Deus faça. Where did you get that? Aonde você tirou esse negócio? Tell me where you got that. Da onde você tirou isso? Surely not from the Bible, Com certeza não foi da Bíblia. because that's not what the Bible teaches. Porque isso não é o que a Bíblia ensina. The Bible does not say praying is to ask God things. A Bíblia não diz para você orar a Deus pedindo por coisas. There are different types of prayer. Existem diferentes tipos de oração. Why do we reduce prayer to one thing, and that's ask God to do things? Por que a gente reduz a oração a uma única coisa e essa coisa é pedir coisas a Deus? Let me tell you, if you would ask me how to define prayer, let me tell you how I would define it. Se você pedir para mim definir oração, deixa eu dizer para vocês como eu defino. I would define prayer like this: Eu vou definir a oração assim. to align my heart with God's heart. Seria alinhar o meu coração ao coração de Deus. That's how I define prayer. É assim que eu defino oração. But most Christians define prayer differently. Porque a maioria dos cristãos define a oração de um jeito diferente. To try to convince God to give me what I want to have. Tentando convencer a Deus a dar a mim aquilo que eu necessito. That's exactly opposite. É exatamente o oposto. When I pray, I align my heart with God's heart. Quando eu oro, eu alinho o meu coração ao coração de Deus. When most Christians pray, they try to get God to align his heart
with their desires. Quando a maioria dos crentes ora, é que eles estão tentando alinhar o coração de Deus aos seus próprios desejos. That's why they are so frustrated. É por isso que eles são tão frustrados. Listen, Ouçam. Jesus wants that every single thing you ask him, you also receive. Jesus wants Jesus deseja that you receive everything that you ask him. que você receba todas as coisas que você pede. Did you know that? Você sabia disso? Jesus does not want unanswered prayers. Jesus ele não quer não responder uma oração. You know, there are some people who teach this. Tem algumas pessoas que ensinam isso. God will also always answer our prayers. Que Deus sempre responde as nossas orações. I don't know if you heard it. I heard this. Eu acho que você já ouviu isso, eu já ouvi isso. Sometimes he answers with yes. Algumas vezes a resposta é sim, Sometimes he answers with no. às vezes a resposta é não, Sometimes he answers with wait. às vezes a resposta é espere. That's not biblical. Isso não é bíblico. That's very unbiblical. Isso é totalmente não bíblico. Here is what Jesus said in John 15, verse 7. Isso é o que diz em João 15, Said, 7. if you abide in me, Se você habitar em mim and my words abide in you, e as minhas palavras habitarem em você, who can finish quoting the verse? quem pode terminar a citar esse versículo? Rapaz, tem que ensinar a sua igreja a palavra de Deus. Tem que Tem que memorizar a palavra de Deus. É importante. Como? If you abide in me and my word abide in you, you can ask whatever you desire and you will receive it. Se a minha palavra habita em você e se você habita em mim e a minha palavra habita em você, você pode pedir qualquer coisa e qualquer coisa que você pedir você receberá. Now let me ask you a question. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Is this clear? Isso é claro? Todo mundo ainda está dormindo? Acorda, gente, acorda. Se eu pergunto alguma coisa, por favor, responde para mim. Is this clear? Isso está claro? So what is Jesus saying? Então o que Jesus está falando? He said he wants every prayer to be answered. Ele está dizendo que todas as orações serão respondidas. That's what he says. É isso que ele diz. The chapter before, he says the same thing. No capítulo anterior ele fala a mesma coisa. He even repeats himself. E ele repete ele mesmo. John 14, verse 13 and 14. Versículo João 14, versículo 13 e 14. He says twice, Ele diz duas vezes. you can ask whatever you want in my name and you will receive it. Você pode pedir qualquer coisa a mim e você irá receber. So Jesus doesn't want us to pray prayer and be frustrated. Então Jesus não quer que a gente faça uma oração e acabe frustrado. I will teach you the secret tonight of New Covenant prayer. E eu vou te ensinar o segredo da oração da Nova Aliança. But you have to be willing to learn it. Mas você tem que estar pronto para aprender. You have to be willing to renew your mind. Você deve estar apto a renovar sua mente. You have to be willing to get rid of your religious attitude. Você- Aqui tem cadeiras, aqui tem dois, aqui tem dois. Você Tem precisa bastante. estar pronto para abandonar a sua atitude religiosa. Listen, Ouça, I enjoy my prayer life. eu amo a minha vida de oração. I really do. Eu realmente amo. If my wife would be here today, E se a minha esposa estivesse aqui hoje, and if you would ask Debbie, e você perguntasse a ela, Debbie, Deb, whatever Reinhard asks God in prayer, todas as coisas que o Rainer pede a Deus em oração, in his personal own prayer life, na sua vida de oração pessoal, how many of his prayers are answered? quantas dessas orações foram respondidas? Do you know what she would tell you? Sabe o que ela diria a você? Because I asked her this recently. Porque eu perguntei isso para ela recentemente. And my wife is very honest with me. E a minha esposa é muito honesta comigo. She's not politically correct. Ela não é politicamente correta. Very honest. Ela é muito honesta. She was thinking for a long time. Ela sentou por um bom tempo. And then she said, E ela disse, 99.9%. 99% de chance. In 99.9%. Em 99,9%. So basically, all of my prayers get answered that I ask God in my personal prayer life. Todas as minhas orações estão sendo respondidas na minha vida de oração. Because I've learned this secret. Porque eu aprendi um segredo. Secret of New Covenant prayer. O segredo da nova aliança. You da see, the oração. New Covenant is so radically different from the Old Covenant. A nova aliança é tão radicalmente diferente da antiga aliança. You have to remember, God does not relate to you in any other way except through Jesus Christ.
que Deus ele não se relaciona com você de nenhuma outra maneira a não ser através de Cristo Jesus. That's the only way He relates to you in the new covenant. Esse é o único jeito que ele se relaciona com você na nova aliança. God does not answer whiny prayer. You know whiny, the word whiny? God Deus- does not answer whiny prayers. Deus não responde orações de chorões, assim, de pidões. He doesn't. Ele não responde. He told me that long time ago. Ele falou um tempo muito I was a anterior. young man Eu era muito jovem. and I was praying so E intensely, eu estava orando com muita intensidade. crying and weeping and praying. E eu estava orando e chorando. And God said to me, E Deus disse a mim, "What do you think you're doing?" o que você acha que está fazendo? I'm praying. Eu disse, eu estou orando. And God said E to me, Deus disse, I don't answer whiny prayers. eu não respondo essas orações de pidões. Assim. I only answer prayers of faith. Eu só respondo orações de fé. If you don't pray in faith, don't pray. Se você não ora em fé, não ore. Don't. Não. It's much better not to pray. É melhor que você não ore. Because many Christians, they pray in hope. Porque muitos cristãos estão orando em esperança. They are hoping that God would give them what they ask. Que eles esperam que Deus dará aquilo que eles pediram. Don't pray like that. Não ore desse jeito. I think it's dangerous to pray like this. Eu acredito que é perigoso orar dessa I'll tell maneira. you why. Eu te digo algo. Por quê? Because there is a key to the success of your life. Porque existe uma chave para o sucesso na sua vida. The key is called your heart. A chave se chama o seu coração. You can never fool your heart. Você nunca pode encher... Fool, it's enganar. like to, enganar. Você não pode enganar o seu coração. The Bible says, A Bíblia diz, Proverbs 4:23, Provérbios 23, more than 4:23. more than any other thing, watch your heart. Mais do que todas as coisas, eu anseio o seu coração. Because out of your heart flow all the rivers of life. Porque do seu coração fluem os rios de água viva. You will always have what your heart believes. Porque você sempre vai ter aquilo que o seu coração acredita. So if your heart doesn't truly believe, Porque se o seu coração de fato não acredita, don't ask God to give you things. não peça a Deus para te dar coisas. It's very dangerous. É muito perigoso. Why do I believe this is dangerous? Por que eu acredito que isso é perigoso? Because your heart becomes hard. Porque o seu coração começa a ficar endurecido. Becomes very hard. Fica bem duro. Your heart begins to question God. O seu coração começa a questionar a Deus. Your heart becomes full of unbelief. O seu coração começa a ficar cheio de falta de fé. One of the most difficult things in the Christian life is to face the unbelief in their own hearts. A coisa mais difícil na vida cristã é enfrentar essa falta de fé dentro dos nossos corações. Let me tell you a story. Deixa eu te contar uma história. I have been involved in Poland for more than 15 years. Eu fiquei envolvido com a Polônia por mais de 15 anos. I usually go there 6 times every year. Eu tinha que ir lá mais ou menos 6 vezes a cada ano. Have a wonderful work going there. Eu tinha um grande trabalho acontecendo lá. Last November, I was in Poland. No último novembro, agora, eu estava na Polônia. And I spent a whole weekend E eu gastei todo o final de semana just teaching about changing our heart, ensinando sobre mudança do coração. about not praying in unbelief. Não orando em coisas que você não crê. So a whole weekend, I was teaching them about our heart and how to change it. Em o final de semana eu estava falando sobre isso e nada estava mudando. In March, I was back. Em março eu voltei. As soon as I arrived, a lady came and gave me a letter. Logo que eu cheguei, uma mulher veio e me entregou uma carta. My time in Poland is always crazy busy. Sempre o meu tempo que eu passo na Polônia é loucamente ocupado. I get there Friday, Eu chego na sexta, then the meeting starts. daí a reunião começa. Friday until almost midnight or 1 in the morning. Ou de sexta-feira quase que até meia-noite, às vezes 1 da manhã. Saturday, 8 o'clock Sábado às 8 da manhã. until the same thing, 1 in the morning without any break. Até às 1 da manhã de novo, sem nenhuma pausa. Because in the short lunch break, I'm ministering to people. Por causa que enquanto as pessoas fazem pequenas pausas para comer, eu estou ministrando ainda as pessoas. Sunday, the same thing. Domingo é a mesma coisa. Monday morning, I'm flying back to Brazil. Segunda de manhã eu volto voando para o So Brasil. as soon as I arrived on Friday, a lady gave me a letter. Então, logo que eu cheguei na sexta-feira, uma mulher me entregou uma carta. I didn't have time to read it until Sunday at the end of our meetings. Eu não consegui ler essa carta até ao final do domingo, no final das reuniões. I read the letter and I was crying. Eu li aquela carta e comecei a chorar. I was crying because I was so happy. Eu chorei porque eu estava muito feliz. You know these happy tears? Você sabe essas lágrimas de alegria? When you're so touched by the goodness of God? Quando você é tão tocado pela bondade de Deus. Let me tell you the letter. Deixa eu te contar a carta.
She said to me, Reinhard, thank you so much Ela disse, Rainer, muito obrigado for your investment in Poland. por seu investimento na Polônia. She said, I've been married for 6 years. Ela foi casada por 6 anos. She said, it is impossible for me to have children. Era impossível para mim ter filhos. The doctor said very clearly, Os médicos disseram claramente, you will never have children. você nunca terá filhos. She said, for 6 years of being married, we prayed. Por 6 anos que nós estávamos casados, nós oramos. We prayed constantly for God to give us children. Nós oramos constantemente para que Deus nos desse filhos. We asked everybody to pray for us. Nós pedíamos para todo mundo orar por nós. Nothing changed. Nada mudava. She said, my heart became very hard. E o meu coração começou a se tornar muito duro. My heart became upset with God. O meu coração ficou chateado com Deus. She said, you came and taught us that my prayer was wrong. E você veio e me ensinou que a minha oração estava errada. Yeah. If her prayers would be right, she would be pregnant. If her prayer would have been right, she would be pregnant. Se a sua oração tivesse sido correta, você já teria estado grávida. See, we are not allowed to, we are afraid to be honest about these things. Nós temos medo de ser honestos a respeito disso. I'm not afraid to be honest. Eu não tenho medo de ser honesto. The problem is never with God. O problema nunca foi com Deus. Stop putting the problem on God. Pare de colocar o problema em Deus. If Jesus said Jesus disse, that you can have everything you pray, you desire, você pode ter tudo que você ora, que você deseja, and you don't, e você não tem. then there is only two alternatives, two possibilities. Só tem duas possibilidades. Either God is a liar. Ou Deus é um mentiroso. If God is a liar, throw your Bible out Então, se Deus é um mentiroso, jogue sua Bíblia fora. and become a Buddhist. E seja um budista daí. It's better for you. É melhor para você. Because if the God we believe in is a liar, Porque even se- our salvation is not sure. Porque se nosso Deus ele é um mentiroso, a gente não pode ter certeza de nada. Not even our salvation. Not even our salvation is Nem sure. mesmo a nossa salvação a gente tem certeza. But God is not a liar. Mas Deus não é um mentiroso. So the problem has to be somewhere on our part. Mas o problema deve ser alguma parte dentro de nós. And that's what we don't like to face. E é isso que nós não queremos encarar. So develop a theology. Então nós desenvolvemos uma teologia. We find individual verses somewhere scattered in the Bible Então a gente acha alguns versículos perdidos no meio da Bíblia and try to establish a theology e tenta estabelecer uma teologia that makes us feel good. que nos faça nos sentir um pouco melhor. But it doesn't help you. Mas não te ajuda. What does it help you if you feel good but nothing changes? O que adianta você se sentir bem se nada muda na sua vida? Don't live your life like this. Não viva uma vida assim. Anyhow, here is what I was teaching. De qualquer jeito, o que eu estava ensinando? The problem is that our hearts don't truly believe. O problema é que o nosso coração não acredita de verdade. So we have to change our heart. Então nós precisamos mudar o nosso coração. Do you know it is not God's responsibility to change your heart? Então você sabia que não é responsabilidade de Deus mudar o seu coração? Did you know that? Você sabia disso? I've been studying the human heart for more than 30 years. Eu tenho estudado o coração humano por mais de 13 anos. My wife keeps telling me, you have to write a book about it. E a minha esposa continua falando, você tem que escrever um livro a respeito disso. I said, not yet. I will one day. E eu falei, não ainda, um dia eu vou escrever. So I was teaching my friends in Poland how to change the heart. E eu estava ensinando as pessoas na Polônia como mudar o seu coração. The Bible teaches this E a Bíblia ensina isso. very clearly. Muito claramente. You change it by meditation on the truth of the Word of God. Você muda ele pela meditação na palavra de Deus. Until you come to the place where the heart actually believes. Até que você chegue no lugar onde o teu coração comece a crer. Once your heart believes, you will always have what you ask. E quando o seu coração crê, você sempre terá aquilo que você pede. So I was teaching them a whole weekend. Então eu ensinei o final de semana inteiro. This couple went home to their houses. E esse casal veio à casa. She said to her husband, E ela disse ao seu marido, I will not pray anymore to get pregnant. eu não vou mais orar para eu engravidar. She said, I'm tired of this. Eu estou cansada disso. 6 years and God didn't do anything. 6 anos orando e Deus não fez nada. She said, stop praying. E ela parou de orar. Stop it. Parou. I'm going to change my heart. Agora eu vou mudar o meu coração. That's what she said. É isso que ela disse. She began to meditate. E ela começou a meditar. She didn't tell me what she meditated. E ela nem me contou no que ela meditou. But I taught them to meditate on the truth of what the Bible says. Mas eu disse para ela, tinha dito anteriormente para ela meditar na verdade que a Bíblia diz. The truth of the New Covenant. A verdade na nova aliança. So I can imagine Então eu posso imaginar that she began to meditate. que ela começou a meditar. She told me every
day she did this. Ela disse que todos os dias ela fazia isso. So I can imagine Eu pude imaginar. that she took a quiet place. Ela indo num lugar quieto, She began to meditate. ela começando a meditar. The Bible says, A Bíblia diz: I have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. If I have been blessed, E se eu já fui abençoado, these blessings belong to me. essas bênçãos pertencem a mim. The Bible says, E a Bíblia diz children are a blessings of God. que filhos são uma bênção de Deus. Children are a blessing of God, Se os filhos são bênçãos de Deus, and I have been blessed E eu- with every spirit. Acho que acabou. If children are a blessing of God, se os nossos filhos são bênçãos de Deus, and I have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places, e se eu fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, então eu tenho que engravidar. E ela começou a meditar nisso para mudar o seu coração. E ela me escreveu uma grande, longa carta. E daí ela disse nessa carta: she said, não tá. Eu não preciso, Ellie precisa. Tá bom. Não, Ellie precisa. Do you understand me without the microphone? For now, yes. Pode alto um pouco? Se você conseguir, pôr mais retorno dele para mim. Pega. Muito alto. Um pouco de menos. So anyhow, here's what happened. Então isso é o que aconteceu. She refused to pray for children. Um pouco de menos, por favor. Tem muito barulho, não é bom. Um pouco de menos. Ele tem que ser maior. Meu pode ser um pouco de menos ainda. Um pouco. Tira um pouco, tá bom? So anyhow, she said. Então de qualquer jeito, ela disse. She stopped praying and asking God to get pregnant. Ela parou de orar e pedir para Deus isso. Só um She pouquinho. changed her heart. Eu preciso só um pouco do retorno dele. Retorno precisa, porque sem retorno ele não me ouve, tem que pregar em português. Mas ele quer trabalhar também comigo. Agora, melhor? Melhor. Tá me ouvindo? Tá bom. So she said, Então ela disse: I told my husband, stop praying pare de orar for God to give us children. para que Deus nos dê filhos. She began to meditate. E ela começou a meditar. She said in the letter, E ela disse nessa carta: one morning I woke up. uma manhã eu acordei I said to my husband, e eu disse ao meu marido: I believe. eu creio. My heart believes. Meu coração crê. My heart believes. Meu coração crê. I will get pregnant. Eu vou ficar I grávida. know I will get pregnant. Eu sei que eu vou engravidar. Here's what the Bible says. Mas sabe o que a Bíblia diz? Faith is what? Fé é o quê? The substance of things hoped for. A substância das coisas que nós esperamos, The assurance of things not seen. da certeza das coisas que não se veem. If you're not sure in your heart, you don't believe. Se você não tem certeza no seu coração, é porque você não crê. That's what you have to understand. Isso que você precisa entender. If you're not sure, you don't believe. Se você não tem certeza, é que você não acredita. Bible definition of faith is an assurance. Porque a definição bíblica de certeza, de fé, é certeza. She said to her husband, I know I'm going to get pregnant. Ela agora simplesmente chegou ao marido: agora eu sei, eu vou ficar grávida. Eu sei. 2 weeks later, she did a test. E 2 semanas depois ela fez o teste. She was already pregnant. E ela já estava grávida. Now she already has a baby. Agora ela já tem um bebê. I'm going back next month. E eu I vou. will see her beautiful little baby. E eu vou agora no próximo mês. Eu vou lá e ver esse pequeno bebê. 6 years of intense prayer did nothing. 6 anos de uma oração intensa não fizeram nada. Nothing. Nada. But to change your heart and bring yourself to believing did everything. Mas você mudar o seu coração e para esse ponto de crer fez toda a diferença. What you need to understand is this. O que você precisa entender é isso. Prayer is biblical. Oração é bíblica. Very biblical. Muito bíblica. Prayer is important. Oração é importante. God invites us to cooperate with Him through prayer. Deus nos convida a cooperar e trabalhar com Ele através da oração. The question is only, how do we pray? A questão é simplesmente como devemos orar. Because the New Testament doesn't teach us exactly how to pray. Porque o Novo Testamento não ensina exatamente como orar. There are no clear words. Não tem palavras claras. There is no clear teaching. Não tem um ensinamento claro. There are individual verses. Existem versículos individuais, But there is no clear teaching. mas não tem um ensinamento claro. So we have to take the whole Bible as a
whole. Então a gente tem que pegar a Bíblia como um todo. But most importantly, we have to read the Bible through the lenses of the new covenant. Mas o mais importante, a gente tem que ler essa Bíblia com as lentes da nova aliança. Through the finished work of the cross. Com o trabalho consumado na cruz. But we take the old covenant Bible verses to apply it in the new covenant. Mas a gente pega versículos da antiga aliança e tenta aplicar na nova aliança. Don't do that. Não faça isso. For instance, Por um momento. 2 Corinthians 7 verse 14. 2 Coríntios 7, versículo 14. 2 Chronicles. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Most pastors have used this verse to motivate the church to pray. Muitos pastores têm usado esse versículo para motivar as pessoas a orar. Don't do that. Não faça isso. Did you hear me? Você está me ouvindo? If you're a pastor, don't use that verse to motivate your people to pray. Se você for pastor, não use esse versículo para motivar as pessoas a orarem. It does not apply for us. Isso não se aplica a nós. What does this verse say? O que esse versículo diz? If my people, Se meu povo, called by my que name, se chama pelo meu nome, shall humble themselves se humilhar and turn from the wicked ways, e sair dos seus caminhos and pray, e orar, I will answer from heaven eu virei dos céus and heal the land. e eu curarei a terra. Don't use the verse, please. Não use esse verso, por favor. It does not apply for the new covenant. Isso não se aplica à nova aliança. Why does it not apply to the new Por covenant? que não se aplica à nova aliança? It's very simple. É muito simples. God cursed the land. Deus amaldiçoou a terra. Why did he curse the land? Por que ele amaldiçoou a terra? Because that was the old covenant. Por causa que essa era a antiga aliança. You sin, you get cursed. Porque se você pecar, você vai ser amaldiçoado. So what did you have to do? Então faça aquilo que você tem que fazer. You had to humble yourself. Vá lá, se humilhe, You had to repent from your wicked ways. se arrependa dos seus pecados You had to ask God to fix the problem. e peça a Deus para resolver o seu problema. But we don't live in the old covenant. Mas nós não vivemos mais na antiga aliança. God doesn't curse you because you sin. Deus não te amaldiçoou porque você pecou. So you don't have to ask him to remove the curse. Então você não precisa pedir que ele remova a maldição. He doesn't do these terrible things. Ele não faz essas coisas horríveis. He put the curse on Christ. Ele pôs a maldição em Cristo. So we don't pray like the old covenant. Então nós não oramos segundo a antiga aliança, Try to get God to fix our problems. tentando pegar Deus para resolver os nossos In problemas. Christ, God fixed your problems. Em Cristo Deus já resolveu os seus problemas. That's what he did in Christ. É isso que ele fez em Cristo. In the old covenant, people looked forward. E no Antigo Testamento, na antiga aliança, as pessoas olham para frente. So they prayed and they were hoping that God would do something. Eles estão orando e esperando que Deus vai fazer algo. But in the new covenant, we don't pray like this. Mas na nova aliança a gente não ora desse jeito. We look back Nós olhamos para trás. to what has already been done Aquilo que já foi realizado 2,000 years ago. 2000 anos atrás. It is finished. E está consumado. So our prayer life has to look back to the cross, not to the front, what God can do. E a nossa oração então tem que olhar para trás, no que foi feito na cruz, não naquilo que Deus pode fazer. That's very important to understand. Isso é muito importante de se entender. Now there are different types of prayer. Então há diferentes tipos de oração. There is intercession. Existe a intercessão. Intercession involves other people or other towns or other situations. Intercessão envolve outras pessoas, outras cidades, outras situações. Listen carefully, please, Ouça isso com cuidado, because people have so many problems with this teaching porque as pessoas têm muitos problemas com esse ensinamento, because they don't listen. porque eles não ouvem. So listen, Então ouça, pay attention. fique atento. Don't blame me if you don't understand things because you don't listen. Não me culpe por você não entender por coisas que você não está ouvindo. But people do that. Mas as pessoas fazem isso. Now I'm talking about your personal prayer life. Agora eu estou falando sobre a sua vida pessoal de oração. I'm not talking about intercession. Eu não estou falando sobre intercessão. I'm not talking about praying for other people. Eu não estou falando sobre orar por outras I'm not pessoas. talking about praying for our country. Eu não estou falando por orar pelo nosso país. I'm talking about you asking God the things that you want. É você pedindo a Deus as coisas que você deseja. This is very different from intercession. Isso é muito diferente do que intercessão. Because intercession involves other people. Porque intercessão envolve outras pessoas. And we cannot change other people. E a gente não pode mudar outras And pessoas. God will not manipulate
manipulate other people. E Deus não vai manipular as outras pessoas. Many people use prayer as a way of manipulation. Muitas pessoas usam a oração como um caminho de manipulação. They think that they can talk God into manipulating their husband. Eles pensam que eles podem pedir a Deus, ensinar a Deus a manipular o seu marido. That's evil. Isso é do mal. Very evil. Muito mal. Because manipulation is what the devil does. Porque manipulação é o que o diabo faz. God doesn't manipulate people. Deus não manipula as pessoas. Now you can intercede for other people. Você pode interceder por outras So that pessoas. God would touch their hearts. Que daí Deus vai tocar os corações. That's what God will do in response to our prayers. É isso que Deus vai fazer em resposta às nossas orações. But God is not going to go against their will. Mas Deus não irá contra a vontade dessas outras God pessoas. is not going to manipulate people so that your prayer can be answered. Deus não vai manipular as pessoas para que a sua oração seja He respondida. doesn't do that. Ele não faz assim. So when we intercede for other people, Então, quando a gente intercede por outras pessoas, we have to first of all desire the will of God for them, not what we want. primeiro nós temos que desejar a vontade de Deus para essas pessoas, não a nossa vontade. You know, when I first got married, Primeira vez que eu começo quando estava casado. our marriage was very difficult. Meu casamento começou muito difícil. My wife suffered a lot. A minha esposa sofreu muito. She did not speak a word of German. Ela não falava uma palavra de alemão. At my wedding, my wife did not even know what was happening No meu casamento, a minha esposa nem sabia o que estava se passando. because she arrived in Austria 3 weeks later. I was married. Porque a minha esposa chegou na Áustria simplesmente 3 semanas antes da gente se casar. She had no idea about what was happening at the wedding. Então ela não tinha nem noção do que estava acontecendo naquele I was casamento. holding her hand Eu estava segurando a sua mão. and I said, when I squeeze your hand, Quando eu apertar a sua mão, say these words: diga essas palavras. I will. I will. Eu farei. Sorry. I will. Eu farei. Which means yes. And then you're married to me. E você está casada comigo daí. So our life was very complicated. Então nossa vida era bem complicada. She was very hurt. E ela estava muito She was machucada, very frustrated. muito frustrada. So I began to pray. Então eu comecei a orar. Listen to what I prayed. Olha o que eu orava. God, change my wife. Deus, mude a minha esposa. God immediately responded. Imediatamente Deus me respondeu. This is what he said to me. Isso é o que ele disse para mim. Never again pray like this. Nunca novamente ore dessa forma. How dare you talk to me like this about my daughter whom I love? Como que você ousa falar comigo da minha filha de quem eu amo? How dare you? Como você ousa? Pray like that. Ore assim. God, change me. Deus, me mude. I broke down before God. Eu quebrei diante de Deus. See, I tried to use prayer as a way to manipulate my wife. Eu tentei usar a minha oração de uma maneira de manipular minha esposa. That's not the heart of God. E esse não é o coração de Deus. So when we intercede for other people, we pray the heart of God for them, not what we want. Então, quando a gente intercede por uma pessoa, a gente ora o que está no coração de Deus pela pessoa, não o que nós desejamos. That's important. Isso é importante. That's intercession. Isso é intercessão. I've had very intense times of intercession. Eu tive vários momentos intensos de intercessão. But in the new covenant, Mas na nova aliança, everything starts with the finished work of the cross, tudo começa com o trabalho consumado da cruz, including prayer. incluindo a oração. But in the old covenant, everything started with us. Mas na nova aliança, tudo começa conosco. In the old, Na antiga aliança, tudo é a partir de I have nós. to obey the law. Eu tenho que obedecer a I lei. have to seek God. Eu tenho que buscar a Deus. I have to do this. Eu tenho que fazer isso. New covenant starts with the finished work of the cross. Mas a nova aliança começa do trabalho terminado da cruz. So when we spend time in intercession for other people, Então, quando a gente gasta tempo intercedendo por pessoas, we need to first spend time to know the heart of God. primeiro temos que gastar tempo conhecendo o coração de Deus. What is the heart of God for Brazil? Qual é o coração de Deus pelo Brasil? What is the heart of God for my cell group? Qual que é o coração de Deus para o meu grupo? Because we usually pray problem focused. Porque a gente sempre ora por problemas focais, momentos de But we need problema. to pray solution focused. Mas a gente tem que orar por focos de solução, não de We need to problema. spend time in the presence of God. Então, se a gente gasta tempo na presença de Deus And if you learn to pray with the Holy Spirit, e você aprende a orar com o Espírito Santo, this is what you will do. é isso que você fará. You will pray the solution. Você vai orar a solução And then it will happen. e isso irá acontecer. That's what God wants us to pray. É isso que Deus deseja que você ore. That's intercession. Isso é intercessão. When I was planting churches Quando eu estava implantando igrejas, for several years, por vários anos, every month todos os meses, I went to a mountain for 3 days eu ia para o topo da montanha por 3 dias, with 3 other pastors. com 3 outros pastores. We were fasting and praying for
Austria. A gente estava jejuando e orando pela Áustria. That's it. Isso. Just for Austria. Só jejuando e orando. Many members of different churches. Muitos membros de outras igrejas. They said to me, Eles diziam a mim: pray for my aunt, she has cancer. Olhe pela minha tia, ela tem câncer. Pray for my friend, she has this problem. Ore por esse meu amigo, ele tem esse I problema. said no to everybody. Eu disse não para todo mundo. I said, I'm not going to pray for anybody. Eu não vou orar por ninguém outro. I'm going to the mountain Eu vou na montanha. to pray for nothing but Austria. Eu vou orar por uma única coisa a não ser a Áustria. I'm not taking anything up there with me. Eu não vou levar nada extra comigo. So we prayed for several years. E nós oramos por alguns anos. At the bottom of this mountain in the valley, E na base dessa montanha, no vale, there was a small little village, existia uma vila bem pequenininha. very Catholic, Muito católica. very, very Catholic. Muito, muito católica. Now listen to this. Então ouçam isso. We never preached the gospel there. Nós nunca pregamos o evangelho lá. I was just up on the mountain praying for my country, Eu simplesmente estava no topo da montanha orando pelo meu país. joining the Holy Spirit in intercession. Juntando-me com o Espírito Santo em intercessão. Many times praying with groanings that cannot be expressed like the Bible says in Romans 8. E vezes vinha como um som inexprimível, assim como a Bíblia relata para nós. You know, that's the Bible says in Romans 8:26. Sabe que a Bíblia fala isso em Romanos 8:26? We are weak and don't know how to pray. Que quando a gente é fraco e não sabe But como the orar. Spirit prays through us Mas o Espírito ora através de with nós, inexpressible groanings. com palavras inexprimíveis. Many times the Spirit was groaning through me. Várias vezes o Espírito estava urrando através de mim. And I was on the floor in this deep pain in the Spirit. E ele estava falando coisa dentro do meu espírito. After some years, Depois de alguns anos, I met a lady. eu conheci a Elaine, a Lady, uma mulher. She said to me, E ela disse a mim: "You're Reinhard." Você é a Rainer? I said, "Yeah." Sim. She said, "Somebody told me Alguém me contou. that you go always up the mountain to pray." Você sempre subia essa montanha para orar. I said, "Yeah." Sim, eu disse. She said, "Where is this place?" Onde que é esse lugar? I told her. Eu mostrei para ela. She said, "I live in the village at the bottom." Eu vivo na vila, no pé dessa montanha. She said, "Let me tell you what happened while you were up praying. What, sir? Let me tell you what happened while you were praying." Deixa eu te contar o que acontecia enquanto você estava orando. A church started Uma igreja começou aqui, without anybody preaching the gospel. sem ninguém pregar o evangelho aqui. 36 people got saved. 36 pessoas se salvaram. I said, "How?" E eu disse: como? She said, "One read the Bible Um pegou e começou a ler a Bíblia and got saved. e se salvou, foi salvo. And the others began to read the Bible E outros começaram a ler a Bíblia and got saved. e foram salvos. And they began to meet together E começaram a se reunir and we had a church e a gente tinha uma igreja. just because of intercession. Só por causa da intercessão. That's intercession. Isso é intercessão. But it needs to start in the heart of God. Mas precisa começar no coração de Deus. Because otherwise you will be frustrated. Porque de outra maneira nós vamos nos frustrar. How many people have interceded for other people and they've never experienced what they asked? E quantas pessoas têm intercedido por outras pessoas e nunca receberam uma resposta pelo que têm pedido? You know why? Sabe por quê? Because they have not prayed according to the new covenant. Porque eles não têm orado segundo a nova aliança. Where everything starts with God and the finished work of the cross. Onde tudo começa com a cruz e o trabalho consumado de Cristo. Because we try to use intercession to change and manipulate people. Porque nós temos tentado usar a intercessão como uma maneira de mudar e manipular as pessoas. Don't do that. Não faça isso. Find the heart of God and pray the heart of God. Ache o coração de Deus e declare e ore o coração de Deus. I learned to intercede like this. Eu gosto de interceder dessa maneira. Open my heart to the Spirit of God. Abrir o meu coração ao Espírito de Deus. Let the Spirit pray through me. Deixar o Espírito orar através de mim. Study the apostolic prayers. Estudar as orações apostólicas. These are the apostolic prayers. Essas são as orações Lord, apostólicas. give them the spirit of wisdom and revelation to know you. Deus me deu o espírito de revelação e sabedoria para conhecer a Lord, você. open the eyes of their hearts. Deus abre os olhos do coração deles. Lord, let them know the perfect will of God. Deus, deixa eles saberem a perfeita vontade de Deus. All these prayers don't have to do with fixing their problems. Todas essas orações não têm nada a ver com resolver o problema deles, They have to do with fulfilling the purpose of God in their lives. mas tem a ver com cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Our problems have been fixed on the cross. Os nossos problemas já foram resolvidos na cruz. We are healed in His stripes. Nós fomos
as nossas feridas e foram curadas. We are more than conquerors through Christ Jesus. Nós somos mais do que conquistadores em Cristo Jesus. So even when you pray intercession, Então, mesmo quando nós oramos sobre intercessão, pray the purpose of God. tem que ter o propósito de Deus. Don't pray the problem. Não ore o problema. Find out what is the purpose of God and then pray that. Encontre qual que é o propósito de Deus e aí você ora isso. But now personal prayer. Mas agora, a oração pessoal. Things that you ask God for yourself. As coisas que você pede a Deus por você mesmo. It's very different. É bem diferente. Very, very different. Muito diferente. Listen carefully. Ouça com cuidado. When I had that prophetic encounter with God last October, Quando eu tive esse encontro profético com Deus no último outubro, I told you yesterday. eu contei isso ontem. God woke me up and God said to me, Deus me acordou e disse a mim, one of the greatest sadnesses of my heart. qual que é a grande tristeza do meu coração? The greatest sadnesses. É, Sadnesses, tristeza. tristeza, eu sei. Sorry, I understood me wrong. Is the lack of appropriating faith in the life of my children. É a falta a falta de fé no coração dos meus filhos. God said something else to me. E Deus disse algo a mais para mim. This is what He said. É isso que Ele disse. All day long, O dia inteiro. my children are trying to convince me to give them something. Eles estão tentando me convencer a dar a eles alguma coisa. But all day long, Mas durante todo esse período, I am trying to convince my children eu estou tentando convencer os meus filhos that I have already given them everything in Christ. que eu já dei todas as coisas em Cristo. Listen carefully. Ouça com cuidado. We use prayer to try to convince God to give us things. A gente usa a oração para convencer a Deus a nos dar coisas. But God is trying to convince you that you don't need to do that. E Deus está tentando te convencer de que você não precisa fazer Because isso. He already gave you everything in Christ. Porque Ele já te deu todas as coisas em Cristo. Now, let's take provision. Então vamos ver, provisão. Because this is something that everybody is concerned with. Por causa que isso é algo que todo mundo está preocupado. If you don't have provision, Se você não tem provisão, it's not because of lack of prayer. não é por causa de falta de oração. It's because of unbelief. É por causa de falta de fé. I know people don't like to hear that, but it's true. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é a verdade. I have passed through terrible lack. Eu passei por períodos de muita falta. I've passed through these periods of lack of provision. Eu passei por esses períodos de falta de provisão. The problem is not that I didn't pray enough. E o problema não é que eu não orava o suficiente. The problem is I prayed too much, O problema é que eu orava demais, but I didn't believe right. mas eu não cria da maneira correta. Look what the Bible promises us. Olha o que a Bíblia promete para nós. David says in Psalm 37, verse 25, Davi diz no versículo 35. 25. I was young and now I'm old, Eu era jovem, mas agora sou velho. but I've never seen the righteous forsaken or the children begging for bread. Mas eu nunca vi uma criança implorar por pão. What's the promise of God? Porque qual é a promessa de Deus? The Lord is my shepherd, I shall not lack anything. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Is this the promise? Isso não é uma promessa? If it's the promise, why do you ask for it? Se isso é uma promessa, por que você está pedindo por isso? Because you don't believe it. Porque você não está acreditando If nisso. you would believe it, you would not ask for it. Se você acreditasse na promessa, você não pediria. Let's take some other promises. Vamos pegar outras promessas. Let's, for instance, go to Matthew chapter 6. Vamos a Mateus capítulo 6. Jesus talks about provision. Jesus está falando a respeito de provisão. He said, don't worry about tomorrow. Ele falou, não se preocupe com amanhã. Then he says what? E ele diz o quê? He says, look at the flowers. Olhe para as flores. Look at the birds. Olhe para os pássaros. Then he says what? E ele diz o quê? My Father takes care of them. O meu pai toma conta deles. What does he say? E o que ele diz? He says this. Ele diz isso. How much more? Quanto mais? But he says they are beautiful and very well taken care of. He says they are beautiful. Ele, the flowers. ele diz, eles são lindos, as flores. The Father takes care of them. Deus toma conta delas, o pai. Then he says this. E daí ele diz isso. How much more Quão muito mais will my Father provide for you? meu pai proverá para But vocês. he adds something. Mas ele adicionou algo. What does he add? O que ele adicionou? Oh, you of little faith. Ó, vocês de pouca fé, homens de pouca fé. But he says something else. Mas ele disse algo junto. What does he say in verse O 33? que ele disse no versículo 33? This is what he says. É isso que ele diz.
Seek first the kingdom of God and His righteousness, Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. and everything shall be added unto you. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. So let me ask you a question. Então deixa eu te fazer uma pergunta. If Jesus Himself Se Jesus, por Ele mesmo, guarantees garantiu, by His word pelas suas palavras, that if you take care of His kingdom and His que se righteousness, você toma conta do seu reino e sua justiça, that everything that you need materially is going to be added to you. que todas as coisas materiais que você precisa serão acrescentadas a você. Why don't you have everything that you need? Por que você não tem tudo o que você precisa? I tell you why. Eu te digo por quê. Because you don't believe what Jesus said. Porque você não crê naquilo que Jesus disse. If you would believe what Jesus said, you would never ask Him to give you anything material. Porque se você acreditasse no que Jesus disse, você nunca ia pedir para eles aquilo que ele te... You wouldn't ask Him to give you material things. Você não queria pedir para ele te dar coisas materiais. You would simply believe it. Você simplesmente creria. I have come to the place in my life, Eu vim a um lugar na minha vida, thank God, e obrigado a Deus, by His grace, pela sua graça, that I don't ask for any material thing. que eu não peço por nada material. Nothing. Nada. I need every month about 30,000 reais just to sustain our homes for children. Eu todo mês necessito de 30 mil reais para sustentar as nossas casas que cuidam das crianças. I never asked for a penny. E eu nunca pedi um centavo. I have received R$1 million in 2 years E eu recebi R$1 milhão em 2 anos. without asking, Sem pedir. by believing. Por crer somente. You see, we don't need to pray for personal things. Você vê, a gente não precisa orar por coisas pessoais. I know there are these Bible verses that you would like to quote to me right now. Eu sei que tem esses versículos que você quer citar para mim agora. Here is one of them. Um deles que você está pensando. Matthew 7. Mateus 7. Ask and you shall receive. Peçam e será dado. Well, let me explain something to you. Deixa eu te explicar algo. When Jesus was walking the earth, Quando Jesus estava andando na terra, did Jesus already live in the new covenant? Jesus vivia já na nova aliança? He did not. Ele não vivia na nova People aliança. say he did, As pessoas dizem que ele viveu, but he could not. mas ele não tinha como. Because the new covenant is the covenant of blood. Porque a nova aliança era uma aliança de sangue. Until the blood was poured out, there was no new covenant. Até que o sangue fluísse, não tinha como se ter uma nova So aliança. Jesus taught us many principles, Então Jesus nos ensinou vários princípios, but we have to understand them also through the new covenant. mas nós precisamos aplicá-los e entendê-los através da nova aliança. For instance, Por um momento. if you believe Se você acredita that all these things apply for you today exactly how they were said, que essas coisas se aplicam a você exatamente do jeito que foram ditas, then explain to me this one. então me explique essa aqui. The Lord's Prayer. A oração do Senhor. What does Pai Jesus say? Nosso. O que Jesus disse no Pai He Nosso? said, if you do not forgive those who sin against you, your Father in heaven will not forgive you. Se você não perdoar aqueles que têm pecado contra você, você não será perdoado. So what happens? O que aconteceria? You're a Christian. Você é cristão. You have a fight with your husband tonight. Você brigou com seu marido nessa noite. You get angry at him. Você ficou bravo com ele. In anger, you leave your house. E com raiva você deixou a sua casa. And as you leave the house in anger, somebody hits you with a car and you die. E com a raiva que você saiu de casa, você saiu com o teu carro, bateu e morreu. You didn't have time to forgive your husband. Você não teve tempo para perdoar o seu marido. Where are you going? To heaven or to hell? Para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? If you believe what Jesus said, Se você crê naquilo que Jesus disse, you're going to hell. você vai para o inferno. Because if God doesn't forgive you your sin, how can you go to heaven? Porque se Deus não perdoar o seu pecado, como que você vai para o céu? But that's what Jesus said. Mas foi isso que Jesus disse. Why did Jesus say that? Por que Jesus disse isso? Because they still lived in the period of the old covenant. Porque eles continuavam vivendo no tempo da antiga aliança. The old covenant worked just like this. Porque a antiga aliança funciona dessa maneira. Eye, tooth for tooth. Olho por olho, dente por dente. So you have to read everything through the lenses of the new covenant. Então agora você tem que ler tudo isso com as lentes da nova aliança. How about this one? Como que seria essa aí? The same Jesus said this. O mesmo Jesus disse isso. If your hand causes you to sin, cut it off. Se a tua mão te faz pecar, corte ela fora. Why did we have big knives in our services? Por que a gente não tem facas nos nossos cultos? And we say to the people, E a gente diz às pessoas, you know, if you are tempted with your hand to masturbate, come here and we cut it off for you. se você tem a tentação com a sua mão para se masturbar, vem aqui que a gente vai cortar ela fora. We'll help you. Vai te ajudar. That's what Jesus said. Isso é o que Jesus disse. If you're tempted to steal something, Se você é tentado a roubar algo, come here, we'll cut off your hand. vem aqui que eu vou cortar a sua mão. Why don't we do that? Por que nós não fazemos isso? We say this. Nós dizemos isso. Well,
literally. A gente diz, não, mas aí Jesus não quis ser literal. Well, how did he mean it? Então, o que ele quis significar com isso? If you understand that Jesus did not yet live in the new covenant, Mas se você entende que Jesus ainda não vivia na nova aliança, but he came to bring the new covenant, mas ele veio para trazer a nova aliança. you will read everything through these lenses. Agora você vai ler tudo com esses olhares, com essa He lente. came to defeat my sinful nature. Ele veio para derrotar essa natureza pecaminosa. I have to cut off my hand anymore. Thank God I'm in the new covenant. Eu não preciso mais cortar a minha mão, porque graças a Deus eu estou na nova aliança. What about this? Aí olha sobre isso. Let's take the Lord's Prayer again. Vamos ver a oração do Pai Nosso novamente. Here is what it says. É assim que diz lá. In the Lord's Prayer, Jesus taught us to teach this. No Pai Nosso, Jesus ensina isso. Forgive us as we forgive those who trespass against us. Nos perdoe assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Do we still practice it? Nós continuamos praticando isso? We don't. Não. When you understand grace, we don't ask God to forgive our sins. A gente entende a graça, então a gente não fica pedindo perdão para Deus dos nossos pecados. Because we understand our sins have been forgiven, past, present, and future. Porque nós já sabemos que nossos pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados. Here's what I find strange. Então isso que eu acho estranho. We take one part out of the Lord's Prayer and apply it. A gente tira um pedaço da oração do Pai Nosso e aplica. Literally. Literalmente. But the other we don't apply. Mas a outra a gente não aplica. You can't interpret the Bible like this. Você não pode interpretar a Bíblia desse You jeito. either have to apply the whole thing literally, or you have to understand it must mean something different. Você precisa ou aplicar tudo literalmente, ou você precisa entender que tudo quer dizer algo diferente. So I don't believe ask God for my daily bread is meant literally. Eu não acredito que eu tenho que orar diariamente pelo meu pão de cada dia. I will show you how New Covenant prayer works for our personal prayer life. Então eu vou te mostrar como que a nossa oração pessoal funciona na nova aliança. My goodness, I have half an hour to finish this. Eu tenho menos de meia hora para terminar com essa parte. We can do this Nós conseguimos. because we can do all things through Christ. Porque nós conseguimos fazer todas as coisas por meio de Cristo, nosso Senhor. Including teach this. Now listen carefully. Então ouça com cuidado. This will change your prayer life more radical than any other thing. Isso vai mudar a sua vida de oração mais radicalmente do que qualquer outra coisa. Now let's look at this the Lord's Prayer, which is the model. Então vamos orar para essa oração do Pai Nosso que é o modelo. How does God teach us to pray? Como que Deus nos ensina a orar? Now, when disciples ask Jesus, teach us to pray, Quando os discípulos pedem para Jesus uma oração, Jesus taught them this prayer. Jesus ensina essa oração. Now, let's look at what prayer actually means. Vamos ver o que a palavra oração realmente significa. If your heart can understand this, Se teu coração conseguir entender isso, this will change your prayer life so radically, isso vai mudar a sua vida de oração tão radicalmente. and you will have fun praying like I do. E você vai ter a alegria e a diversão na hora de orar You como eu will tenho. enjoy to pray. Você vai gostar, curtir de fazer isso. The word prayer in the Hebrew language, A palavra oração na língua hebraica, and remember the Bible is a Hebrew book written to a Hebrew culture. e se lembre que a Bíblia é um livro hebreu escrito em hebraico para um povo hebreu. So the word prayer means Então a palavra oração significa, there are different words for prayer. tem várias palavras para oração, But the main Hebrew word is a word that's called tefillah. mas a palavra principal que tem é a palavra tefilá, And it comes from two roots word in the Hebrew. que vem de duas raízes do hebraico. And this is key for you to understand New Covenant prayer. E isso é uma chave para você entender a oração da nova aliança. So there are two roots that make up this one word. Que vem duas raízes que formam essa palavra. The first word means this: A primeira raiz é to judge yourself. julgar a si mesmo. That's the first word. Primeira palavra. The second root where this word prayer comes from A segunda raiz da onde essa palavra vem means to reconcile or to put together. é reconciliar ou colocar junto novamente. It also used to be used when a pot breaks in two. Isso era usada essa palavra quando um vaso era quebrado em duas partes. They put it back together. Eles colocavam o vaso de volta junto. It was reconciled. Era reconciliação. So prayer means this: Então oração significa isso. judge yourself Julgar a si mesmo and then reconcile this. e daí reconciliar a isso. So how do we apply the Lord's Prayer? Como que a gente aplica então a oração do Pai Look Nosso? what Jesus taught us. Olha o que Jesus nos ensinou. First of all, he said this: Primeira coisa ele disse isso. Our Father in heaven. Nosso Pai nos céus. You see, we have a Father now. Nós temos um Pai agora. We don't talk to
a God, we No. talk to the Father. Nós não falamos mais com um Deus, mas nós falamos com um Pai. That's the first thing you need to understand. Isso é a primeira coisa que temos que entender. Don't pray to God, Não ore a Deus, pray to your Father. ore ao seu Pai. He is God. Ele é Deus. That's clear. Isso é claro. But in prayer, we relate to Him as our Father, Mas em oração nós temos que nos relacionar com Ele como um Pai, as His children. como seus filhos. That's very important. Isso é muito importante. Because you relate differently to your dad than you relate to some God that is distant that you don't understand. Porque você se relaciona de uma maneira diferente com o seu Pai do que um Deus distante que você não entende. So the first thing is our Father in heaven. Então a primeira coisa é nosso Pai nos céus. What's the next thing He says? Qual que é a coisa que ele diz na sequência? Digam. Our Father is in heaven. What's the next thing? Come on, people. You know the Lord's Prayer. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem o que está escrito no Pai Nosso? Vamos lá, respondam. Hallowed be your name. Sanctified be your name. Santificado seja o teu nome. What does that mean? O que isso significa? Here is the key for the new covenant prayer. Essa é uma chave para a oração da nova aliança. The word to sanctify A palavra santificar is a very, very strong Hebrew word. é um verbo hebraico muito, muito forte. It means to give it a special place, É dar a um lugar especial. to separate it for a specific purpose. É separar para um propósito especial. So Jesus said this. Então Jesus disse isso. First of all, relate to your Father. Primeiro, se relacione com o seu Pai. Secondly, Segundo, make sure tenha certeza that His name que o seu nome has a special place. tem um lugar especial. Sanctified be your name. Santificado seja o teu nome. What does that mean, sanctified be your name? O que significa santificado seja o teu nome? The name of God is very important in the Bible. O nome de Deus é muito importante na Bíblia. Very, very important. Muito, muito importante. So when you pray, Então, quando você ora, this is how I pray é assim que eu oro. in my personal prayer life. Na minha vida pessoal de That's oração. why I like it so much. É por isso que eu gosto tanto. First of all, I come to my dad who loves me passionately. Primeiro eu vou para o meu Pai, que me ama apaixonadamente. Then I take the name of God. E daí eu pego o nome de Deus. There are many names of God. Tem muitos nomes de Deus. And I give the name of God a special place Eu pego o nome de Deus e dou um lugar especial para in ele, my heart. no meu coração. Now, I do the first thing that prayer means. E eu faço a primeira coisa que a oração significa. Remember the Hebrew word for prayer? Two root words? Você se lembra das duas raízes que eu acabei de falar da palavra oração? To judge yourself. Julgar a si mesmo. So let's imagine Então vamos imaginar. you have a financial problem, Você tem um problema financeiro. or you have a healing, a sickness problem, Então você tem um problema de doença, de saúde. or any problem that you have. Ou qualquer problema que você tenha. So the first thing you need to do is you need to make a judgment. A primeira coisa que você tem que fazer é um julgamento. You know, when you think about judging, Quando você pensa a respeito de julgar, most people think negative. pessoas pensam de maneira negativa. But judging is not negative Mas only. julgamento não é somente negativo. Judging is something also very positive. Também tem coisas muito positivas. We need to learn to judge. A gente precisa aprender a julgar. For instance, Por um momento, you drive on the street você dirigiu na rua, with 70 kilometers an hour, 70 km por hora, and a car in front of you stops. e o carro da sua frente para. You need to make a judgment. Você tem que fazer um julgamento. If you don't make a judgment, you will have an accident. Se você não fizer um julgamento, você vai ter um acidente. What judgment do you make? Qual o julgamento que você faz? I need to put my foot on the brake now. Eu preciso pôr o meu pé no freio agora. Because there is 150 meters, Porque existe 150 metros. and if I brake now, I will be fine. Porque se eu frear agora, aí eu vou estar bem. You made a judgment. Você fez um julgamento. That was positive, not negative. Isso era positivo e não So negativo. judgment is not just a negative thing. Então, o julgamento não é só algo negativo. There is a negative judgment. Existe negativo, julgamento Oh, you negativo. stupid guy, why did you brake? Homem estúpido, por que você Parou. parou? That's a negative judgment. Esse é um julgamento negativo. But a positive judgment is, he braked, I need to stop so that I'm safe. E o julgamento positivo nessa situação do carro seria, não, ele parou, então eu preciso parar também. So the first thing you need to do in New Covenant prayer, you make a judgment about the situation of your life. Então a primeira coisa que você precisa fazer na oração da nova aliança é um julgamento a respeito da sua própria vida. So you look at your life. Então você ora a sua vida. I don't have provision. Eu não tenho provisão. You make a judgment. Você está fazendo um julgamento. That's wrong. Isso é errado. That's completely wrong. Completamente errado. Because the Bible promises me provision. Porque a Bíblia está me prometendo provisão. So you judge your situation as wrong. Então você julga a sua situação como uma situação que está ocorrendo errada. That's what you have to do first. É isso que você tem que fazer em primeiro lugar. I am sick.
Você tem que falar, eu estou doente? That's wrong. Isso não está Because certo. the Bible, it's wrong. Isso Because não the está certo. Bible says Porque a Bíblia diz. He forgives all my sins. He heals all my diseases. Porque a Bíblia diz que ele já curou todas as minhas enfermidades, todas as minhas doenças. So you look at your situation and you make a judgment according to the standard of the Bible. Então você olha para a tua situação, faz um julgamento e você tem que levar ela para um julgamento standard que tem na Not Bíblia. according to what you want, Não para colocar aquilo que você deseja, according to the standard of the Bible. mas se colocar no padrão que a Bíblia estabelece. Then what is the second part of the word to pray? Então vem a segunda parte da palavra oração, It means to reconcile, que significa reconciliar, put together. pôr junto. How does this go? Como que isso vai? You reconcile your situation Você, with the name of God. você reconcilia a sua situação com o nome de Deus. Sanctified be your name. Santificado seja o teu nome. Let me show you the names of God. Deixa eu te mostrar os nomes de Deus. Psalms 23 verse 1 Salmos 23, versículo 1. says what? Diz o quê? The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. The Lord here is Jehovah. A palavra Senhor aqui significa Jeová. That's the name of God. Esse é o nome de Deus. He's my shepherd. Ele é o meu pastor. The Hebrew word is Jehovah Ra. A palavra no hebraico é Jeová Ra. That's his name. Esse é o nome dele. So the Lord's name is Jehovah Ra. Então o nome de Deus ali é Jeová Ra. He's my shepherd. Ele é o meu pastor. So you reconcile your situation that you judged wrong Então você reconcilia a sua situação que você julgou que está errada agora in your heart no seu coração through meditation, por meditação, declaration, declaração, confession confissão of the name of God. do nome de Deus. So you bring it together with your situation. Então você traz isso junto à sua situação. For instance, Por um momento, Jehovah Jireh. Jeová Jireh, In Genesis, em Gênesis, the Lord shall provide. o Senhor proverá. That's the name of God. Esse é o nome de Deus. If you are sick, Se você está doente, the name of God is not sanctified. se o nome de Deus não está sendo santificado se você está doente. But Jesus taught us, Mas Jesus nos disse, sanctified be your name. santificado seja o teu nome. So if the name of God is not being expressed in your life, it is not sanctified. Porque se o nome de Deus não está sendo expresso através da sua vida, esse nome não está sendo It does santificado. not have a special place. Não está tendo um lugar especial. So what you need to do is this. Então o que você precisa fazer é, Stop begging God to give you money. pare de pedir para Deus te dar dinheiro. Just stop. Simplesmente pare. He promised it already. Ele já prometeu já isso a He você. said, my Father in heaven will take care of you. Já disse, o meu Pai do céu cuidará de você. Paul already said, my God shall provide all your need according to his riches and glory. E o Paulo já disse que o meu Pai já te proveu todas as riquezas e glória. So what have we Christians done? Então, What have we Christians done? o que nós cristãos temos feito? This is what we've done. Isso é o que nós temos feito. We've prayed according to the old covenant. Nós temos orado com a antiga aliança. God, give me money. God, provide. God, provide. Deus, God, me provide. dê dinheiro, me proveja, provisão, provisão, provisão. Be honest. Seja honesto. Just be honest. Seja honesto. How many of these kind of prayers have been answered? Quantas dessas orações desse tipo foram respondidas para você? If you are honest, then more have not been answered than have been answered. Se você for honesto, mais não foram respondidas do que foram respondidas. Correct? Correto? Correto? So what happened? O que aconteceu? What happened? O que aconteceu? Your heart becomes hard. Seu coração começa a ficar duro. You don't like to pray anymore. A gente não quer orar mais. You're never sure if God will give you what you ask. Nós não estamos mais certos se Deus vai nos dar aquilo que a gente pede. Your prayer life has been frustrating. Então a nossa vida de oração fica frustrada. Here's what I do. É isso que eu faço. If I have a need, Se eu estou numa necessidade, let's say I get a message tonight. vamos dizer que eu tenho uma mensagem para trazer essa noite. Well, let me tell you a true story. Deixa eu te falar uma verdadeira história. I arrived it was last year. Eu vim aqui no ano Last year I passado. arrived in Sao Paulo. Eu desci com o meu avião em São Paulo. I got out of the airplane Eu logo saí do avião and I received the message on my phone. e eu recebi uma mensagem no meu telefone. And here was the message. E essa era a mensagem. Pastor Reinhard, Pastor Reina, I need 10,000 reais immediately. eu preciso de 10 mil reais imediatamente. We were in the middle of renovating our creche in São Luís for poor children. Nós estávamos no meio da renovação da nossa creche em São Luís para as crianças pobres. He said, E ele disse, if we don't have the money today, the renovation will stop.
Se a gente não tiver esse dinheiro hoje, a renovação vai parar agora. They said they will not continue. Nós não vamos continuar. I sent a message back. Eu mandei uma mensagem de volta. I said, I just got out of the airplane, Eu acabei de sair do avião and the pastor is coming towards me right now to pick me up. e um pastor estava vindo ao meu encontro para me buscar. I said, he's taking me to his house. E ele estava me levando à sua casa. I said, I cannot do anything right now. Eu falei para esse pastor no celular agora. Falei, não posso fazer nada agora. But I said, in half an hour, I will be at his house, Mas em meia hora eu vou estar na casa desse outro pastor and then I will send you 10,000 reais. e eu vou te mandar 10 mil reais. That's what I said. Foi o que eu disse. There was only one little problem. Só tinha um pequeno problema. I didn't have 10,000 reais. Eu não tinha 10 mil reais. What do Christians normally do? O que os cristãos normalmente fariam? The next half an hour in the car, they begin to pray. Nos próximas meia hora dentro do carro eles iam orar. Oh God, I need 10,000. Ah, Deus, eu preciso! Intense. Intensidade, intensidade. And then they don't have the money, they're frustrated. E daí eles não têm o dinheiro, daí eles iam ficar frustrados. They find the problem with God. E daí eles iam achar que o problema era Deus. Here's what I did. E isso é o que eu fiz. I sat in the car Eu sentei no carro, quietly quietamente, and I judged the situation. e eu coloquei a situação. I judged it. Julguei a situação. It's not right Não está certo that we don't have 10,000 reais. que a gente não tem esses 10 mil Because reais. God cares for the poor children. Porque Deus cuida das crianças pobres. That's not right. Isso não está So correto. in my heart, I reconciled this situation. Então, no meu coração, eu reconciliei a situação. Make the judgment, that's wrong. Eu fiz um julgamento de que o que estava acontecendo I estava errado. reconciled. Eu reconciliei. And I just said, Father, thank you. E eu simplesmente disse, Deus, obrigado. Jehovah Jireh, Jeová Jireh, thank you. obrigado. That's the name of my God. Esse é o nome do meu That Deus. name is a special place in my heart. Esse nome tem um lugar fresco no meu coração. Obrigado. Thank you for this work for the Obrigado por esse trabalho children. com as Oh, you are crianças. so good. Obrigado que você é tão My bom. Jehovah Jireh, Meu Jeová my Jireh, God provides. meu Deus provê. Because I've learned to live like this, Porque eu aprendi a viver desse jeito. my heart believes. Meu coração crê. It believes. Ele crê. I was at peace. Eu estava em paz. Completely at peace. Completamente em paz. I arrived at the house. Eu cheguei na casa, I put my suitcase away. eu pus a minha mala. I said to the pastor, I need the senha for your Wi-Fi. Eu preciso da senha para acessar o Wi-Fi. I need to do something on my computer quick. Eu preciso fazer algumas coisas no meu computador rapidamente. I opened my laptop. Eu abri o meu laptop. You know what happened? Sabe o que aconteceu? There was an email. Tinha um e-mail que eu tinha recebido. The email said this: E o e-mail dizia: You have received money, você recebeu dinheiro, 12,000 reais, 12 mil reais, through PayPal. através do PayPal. There was the email address of the person who sent the money. E tinha um e-mail de endereço da pessoa que me enviou o dinheiro. I never heard of this woman. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. A woman in America. É uma mulher nos Estados Unidos. I sent you an email. E eu mandei um e-mail de volta para I ela. said, Who are you? Quem é você? Why did you put this money in my account? Por que você pôs esse dinheiro na minha conta? It was $3,000. Eram 3 mil reais. Dólares, desculpa. At that time, $1 was 4 reais. E naquele momento o dólar estava 4 vezes o real. I said, Who are you? E eu disse, quem é você? She sent me an email back very quickly. E ela me disse rapidamente, She said, You don't know me. você não me conhece. I don't know you. E eu não conheço você. But you preached some time ago somewhere in America. E um tempo atrás você pregou em algum lugar aqui nos Estados Unidos. My sister heard you. Minha irmã ouviu sobre você, She de was você. very blessed. Ela foi muito abençoada. And she told me about you. E ela me contou a teu respeito. She said, My husband received a bonus at work. E ela disse, meu marido recebeu um bônus do trabalho. $3,000. 3 mil dólares. 12,000 reais. 12 mil reais. Which we just got. Que a gente acabou de ganhar. We were so thankful. E a gente estava tão grato. But God said, Mas Deus disse, That's not your money. isso não é o seu dinheiro. Remember the man that your sister told you about? Você lembra do homem que sua irmã falou a respeito? He's Austrian. Aquele austríaco? Send him the money. Mande o dinheiro a ele. So she Googled my name and somehow found out the E, PayPal address. e ela entrou I no don't know how. Google e procurou o meu nome. E ela encontrou meu nome. Eu não sei como. Ela me mandou o dinheiro. I can tell you many stories like this. Eu posso te contar N histórias desse tipo. Many stories. Muitas, muitas, muitas. About provision, A respeito de provisão. about healing. A respeito de cura. That lady in Poland about having a child, becoming pregnant. Aquela mulher na Polônia ficando grávida e tendo um filho. Many stories I could tell you. Muitas histórias para te contar. So what do you do when you are sick? Então, o que você faz quando você está doente? That's what most people do. Isso é o que a maioria das pessoas Let's faz. pray. Isso é oração. Jesus heal me, Jesus heal me, Jesus heal me. Jesus, cura-me, cura-me, cura-me. Let's ask the whole world to pray for
for me. A gente pede para o mundo inteiro orar por mim. Yes, intercession is good. A intercessão é boa. I do intercession. Eu faço intercessão. But I let God lead me by the Spirit in the intercession too. Mas eu quero que Deus me conduza no meio da intercessão para que eu faça So ela. what if the doctor says I'm sick? Então vamos dizer que os médicos dizem que eu estou doente. He did. The doctor did. O médico disse que eu I estou doente. remember about 10 years ago. Eu me lembro, uns 10 anos atrás. I usually like to do a checkup once a year. Eu normalmente fazia um check-up uma vez ao ano. So I did a checkup again. E eu fiz o check-up de novo. The doctor said, E o médico disse, go to the hospital immediately. vá para o hospital imediatamente. I said, why? Eu disse, por quê? He said, I don't want to talk to you. Eu não vou falar com você. Go now. Vá agora. They're already waiting for you. Eles já estão esperando We você. called them. Nós já ligamos a eles. I lived in a small town. Eu vivia numa cidade pequena. I go to the hospital. Eu fui até o hospital. I show them the paper. Eu mostrei o papel. I said, where do I need to go? Onde que eu tenho que ir? They said, up in the second floor and you go out the elevator straight. Vá no segundo andar, direto ali pelo elevador. I went there. Eu fui lá It says, Department for Leukemia. para o departamento de leucemia. I went back to the nurse. Eu fui até a enfermeira. I said, I'm lost. I'm at the wrong place. Eu estou perdido, eu estou no lugar errado. She looked, she said, no, you're in the right place. Ela olhou e falou, não, você está no lugar certo. I went in there. Eu entrei lá. 2 doctors and 1 nurse were waiting for me. 2 médicos e uma enfermeira me esperando. Sorry, we have bad news for you. Eles disseram, desculpe, nós temos má notícias para você. You have leukemia. Você tem leucemia. We will do more tests. Nós vamos fazer mais exames. And then we decide the treatment. E aí a gente vai decidir o tratamento. They took more blood, Eles pegaram mais sangue, a lot of blood, muito sangue, did a lot of tests. muitos testes. I went back home to my family. E eu fui de volta para minha We família. were eating dinner together. E nós tínhamos um jantar juntos. My boys were teenagers at the time. Meus filhos eram adolescentes naquela época. While we were eating dinner, E por que a gente está comendo jantar? I said, Eu disse, guys, I need to tell you something. filhos, eu preciso te contar uma coisa. They said, what? O quê? I said, the doctor said I have leukemia. Os médicos estão dizendo que eu tenho leucemia. My older son said, my goodness, Dad, that really sucks. O meu filho mais velho falou assim, meu Deus, pai, isso aí, nossa, é muito, muito irritante. My younger son said, E o meu filho mais velho disse, oh well, então, oh well. tudo bem. That's how my younger son is about everything. Meu filho mais novo sempre falava assim, então tá bom, Oh well, tá bom, Dad will be okay. isso vai ficar tudo bem. My wife said, Minha esposa disse, what are you going to do? o que você vai fazer? I said to my wife, Eu disse para minha esposa, nothing. nada. I'm not going back to see the doctor. Eu não vou voltar a ver os médicos. I don't want to hear anymore what he says. Eu não quero mais ouvir o que eles têm para dizer. I like hospitals. Eu não gosto de hospitais. Sorry. Não tem problema. He's a good doctor. Ele é um bom médico. Very good doctor. Muito bom médico. I just don't like hospitals. Eu só não gosto de hospitais. They are very good if they help you. Eles são muito bons e ajudam. Sometimes we need them because of the lack of our faith, which is I- true. I've used them too. Às vezes a gente precisa deles pela nossa falta de fé. A gente usa eles também. Eu uso também. But I said, Mas eu disse, I'm not going to do anything. eu não vou fazer nada. You know what I did? Sabe o que eu fiz? I judged my situation. Eu julguei a minha situação. I did new covenant prayer. Eu fiz uma oração da nova aliança. That situation is wrong. Essa situação está errada. If Christ carried all of my diseases, Se Jesus carregou todas as minhas enfermidades, then leukemia in my body is wrong. então a leucemia no meu corpo está errada. I made this judgment. Eu fiz esse julgamento. And for the next few weeks, E nas próximas semanas, I prayed. eu orei. How did I pray? Como que eu orei? I never once asked God to heal me. Eu nunca orei para que Deus me curasse. Never one time. Nenhuma vez. I reconciled the name of God with my situation. Eu simplesmente reconciliei o nome de Deus com a minha situação. What's the name of God? Qual que é o nome de Deus? Jehovah Rapha, Jeová Rafa. the Lord that heals me. O Senhor é quem me cura. The Lord that heals me. É o Senhor quem me cura. And I began to sanctify Jehovah Rapha in my heart. E eu comecei a santificar o nome Jeová Rafa no meu coração. Gave that name a special place in my Eu heart. dei aquele nome um lugar especial no meu coração. I was meditating throughout the whole day. Eu estava meditando o dia inteiro. You know what the battle was? Sabe qual a batalha que era? I had the symptoms in my body. Eu tinha os sintomas no meu corpo. You know what the battle was? Sabe qual que era a batalha? The religious mindset. A mentalidade religiosa. You have to pray. Você tem que orar. You've got to ask God to do something. Você precisa pedir para que Deus faça algo. Why do you have to ask God to do something that He already said He's doing? Por que eu vou pedir para Deus fazer algo que Ele já disse que Ele já tinha feito? Even more. Até muito mais do que Why do you fez. have to ask God to do something that He already said He did? Por que eu vou pedir para Ele fazer algo que Ele já fez? In His stripes we have been healed. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Have
been healed. Já fomos sarados. That's past tense. Isso aí é o no passado. So why do you ask for something that already happened 2,000 years ago? Por que você está pedindo por algo que já aconteceu 2000 anos? Because we don't believe it happened. Porque nós não estamos acreditando nisso. But the answer is not to try to ask God to do it. The answer is to come to the place of believing. Então a resposta não é pedir por isso, mas a resposta para isso é simplesmente crer nisso. That's New Covenant prayer. Essa é a oração da nova aliança. So every morning, Então todas as manhãs I spend so much time in prayer eu gasto muito tempo em oração, without asking God anything. sem pedir Deus nada. Nothing. Nada. You know what I do? Sabe o que eu faço? I begin to thank Him. Eu começo agradecendo. See, if you study the New Testament, Se você estudar o Novo Testamento, the prayers are all about His kingdom and the purpose in His kingdom. as orações são sempre a respeito do seu reino e do propósito do seu reino. Having more revelation, Mais revelação, having more understanding, ter mais entendimento, having more open eyes, ter mais olhos abertos, knowing His perfect will. sabendo a sua verdade, a vontade perfeita. It's not about giving us things. Não é dar coisas a nós. So when I spend my time praying in the morning, Então, quando eu gasto tempo na minha manhã orando, first of all, I spend a lot of time thanking Him. então eu gasto a maior parte do tempo agradecendo. I lift up His wonderful name. Eu levanto e ergo o nome lindo que Ele tem. You know, many mornings I get up, Muitas manhãs eu levantei. and there are many things I have to resolve that day. E tinha muitas coisas para serem resolvidas durante aquele There are dia. many situations I have to deal with. Muitas situações a serem lidadas. There are many problems that have to be resolved. Muitos problemas para serem resolvidos. You know what I used to do? Sabe o que eu costumo fazer? I used to get up, Eu costumo acordar, take my list, pego a minha lista and pray through my problems. e oro pelos meus problemas. God fix this, God fix that, God fix the other, God fix this. E eu falo, Deus, conserte isso, resolva isso, resolva isso, resolva I isso. did this every day. Eu fiz isso todos os dias. Most of those things never got fixed. E muitas dessas coisas não eram resolvidas. So one day I thought, I have to do something wrong in my prayer life. E um dia eu pensei, cara, eu estou fazendo algo errado na minha vida de And oração. I began to study the prayer of the New Testament. E eu comecei a estudar as orações do Novo Testamento. And I realized the problem is with me. E eu descobri que o problema era comigo. So I began to study. Então eu comecei a estudar. So here's what I do today. E é isso que eu faço hoje. First of all, I don't turn on my phone until I spend time with the Lord. Eu não ligo o meu celular enquanto eu não passar um tempo com o Senhor. Never. Nunca. You know why? Sabe por quê? Because if I turn on my phone, Porque se eu ligo o meu celular, there are probably about 50 messages. provavelmente vai ter umas 15 mensagens. Many of them are things I have to resolve. Muitas delas coisas que eu preciso resolver. So if I first look at my phone, Então se primeiro eu olho o meu celular, my mind is already focused on problems. minha mente já começa focada nos problemas. Now we pray problem focused. E daí a gente ora problemas. I don't do that. Eu não faço isso. My phone stays off. Meu celular continua I desligado. enjoy the presence of God. Eu simplesmente curto a presença de Deus. I relax in His presence. Eu relaxo na presença I dele. spend a lot of time praising Him. Eu passo muito tempo adorando a ele. A lot of time. Muito tempo. Thanking Him. Agradecendo. I say thank you that I have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly place. Eu agradeço a ele porque eu fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões Thank you that you have celestiais. given me everything I need to a great life. Obrigado que você já me deu todas as coisas para ter uma vida Thank you grande. that you are my shepherd. I will not lack anything Obrigado today. porque você é o meu pastor e eu não tenho falta de nada nesse Thank dia. you that my wife is a fruitful vine. Obrigado porque a minha esposa é uma videira frutífera. So I begin to thank God for a lot of time. Just enjoy Him and thank Him. E eu simplesmente fico na presença de Deus agradecendo e curtindo. I quiet my heart. Eu aquieto meu coração. I let Him listen to me. Eu nem ouço a I mim let Him mesmo. speak to me. Eu deixo ele falar comigo. I go in a mode of listening, not telling Him what to do. Eu vou no modo de ouvir a ele, não de falar a ele o que tem que ser feito. Let Him talk to me. Deixa que ele fale comigo. Because He knows the best solution for my Porque situation. ele sabe a melhor solução para a minha vida. So instead of me telling Him how to fix my problem, Então, em vez de eu falar para ele como resolver o meu problema, I let Him tell me how He sees my problem. eu deixo ele me falar como ele vê o meu problema. And then He says, E ele diz: Son, Filho, I'm Jehovah Rapha. eu sou Jeová Rafa. Oh, my Jehovah. Ah, meu Jeová My Rafa. Father. Meu Pai. My God who heals me. Meu Deus que me cura. And I reconcile this in my heart. E eu reconcilio isso no meu So coração. after an hour like this, E depois de uma hora assim, I forget that I even had a problem. eu até esqueço que eu tinha algum problema. I forget there's nothing to ask Him. E eu esqueço que não tinha nada mais para Life pedir. is good. Porque a vida é boa. Oh, what a good day it will be. Ó, que dia bom vai ser His esse. healing power is activated in my heart. Esse poder de cura está ativado no meu His coração. provision power is activated in my
my heart. O poder de provisão está ativo no meu coração. If you have a battle, Se você está tendo uma batalha, look at this one. olha isso aqui. Jehovah Sabaoth. Jeová Sabaoth, The Lord of hosts, o Senhor of the armies of the angels. das hostes celestiais. You know, there is a name of God for everything. Tem o nome de Deus para todas as coisas. Jehovah seeketh the Lord my righteousness. Tem o nome, o Senhor é minha justiça. But the Lord who sanctifies me. O Senhor que me santifica. There's the name of the Lord for every situation of your life. Tem o nome de Deus para cada situação da sua vida. Study. Estuda. Today it's not even hard. Hoje em dia nem é tão difícil mais pesquisar Today isso. it's so easy. É tão fácil. Just take your cell phone. Só pega o seu celular, Open Google. abre o Google And type in e digite the names of God. os nomes de Deus. And they come right up. E eles vão aparecer ali. Write them down. E já anote And eles. sanctify them in your heart. E santifique esses nomes do seu You know coração. what's going to happen? E sabe o que vai acontecer? Every day will be wonderful. Todos os dias serão maravilhosos. The Lord my victory. O Senhor é minha vitória. What do we do now? O que nós fazemos agora? We have a battle. Nós temos uma batalha. So we pray. Então nós oramos. If nothing happens, we pray more intense. Se não acontece nada, nós oramos mais. If nothing happens, we add fasting. E se não acontece nada, a gente adiciona o jejum. If still nothing happens, E se nada acontece ainda, well, God didn't want to do this. a gente fala, Deus não quer fazer isso. Why did you do this? Por que a gente faz isso? Do what I do. Faça o que eu faço. The Lord my victory. O Senhor é minha vitória. Oh, you are my victory. Você é minha I vitória. sanctify His name in my Eu heart. santifico o nome dele no meu Give Him a coração. special place. Eu dou um lugar especial para ele. Now I reconcile my situation with the name of God. Agora eu reconcilio a minha situação com o nome de Deus. I put it together. Eu ponho junto. Suddenly, Certamente, I don't have a battle, eu não tenho mais uma but batalha, I have a victory mas eu tenho uma vitória. because the Lord is my victory. Porque o Senhor é minha vitória. Listen carefully. Pense nisso com In cuidado. the new covenant, everything changed, Na nova aliança, todas as coisas mudaram, including prayer. incluindo a oração. Here is what Jesus said. E é isso que Jesus diz. He said, do not be like the heathens, Não seja como like the Gentiles. os gentios. They think that they are hurt because of their many prayers. Eles acham que eles alcançam algo por muito orar. That's what Jesus said. Isso é o que Jesus disse. He said, don't be like them. Não seja como eles. What do we do? O que a gente faz? We do exactly what Jesus told us not to do. A gente faz exatamente o que Jesus falou para não fazer. I've been in many meetings Eu já tive muitas where reuniões. the pastor said this. O pastor diz isso. Pray Ore more intensely, mais intenso, more intensely, mais intenso, more. mais, More. mais. Jesus said, don't do that. E Jesus disse, não faça isso. Jesus said, don't do that. E Jesus diz, não faça isso. He said, don't think that you are hurt because of many words. Não pense que você será ouvido por muito falar. Your father already knows what you need. Porque o before seu you pai ask já him. sabe o que você precisa antes de você pedir. He knows. Ele sabe. You have to believe that. Você tem que acreditar nisso. But here's the problem. Mas esse é o problema. Jesus said, your father in heaven knows. Aí Jesus diz, o seu pai nos céus sabe. But we come to a God, not to the Father. Mas nós temos ido a um Deus e não a um pai. We come to a God that is distant. Nós vamos a um Deus que está distante. We come to God that maybe He doesn't want to answer today. Nós vamos a um Deus que às vezes não quer responder isso hoje. What are you trying to do with your many words? O que nós estamos tentando fazer com nossas muitas palavras? I tell you what you try to do. Eu quero te dizer o que nós estamos You tentando. are trying to convince God to listen to you. Nós estamos tentando convencer a Deus a dar ouvidos a nós. Right? Certo? That's what you do. É isso que nós estamos fazendo. Trying to convince Him of something. Tentando convencer Ele no domingo. Listen. He is trying to convince you. Ele é quem está tentando convencer He você. knows what you need. Ele sabe o que você He's quer. a father. Ele é um pai. Very good father. Um pai muito, muito bom. He knows. Ele sabe. He knows. Ele sabe. So just sanctify His name. Então simplesmente santifique o nome dele. Now, if you really want to ask Him something, Se você quer realmente perguntar algo a Ele, because this is so important to you, porque isso é muito importante a você, then at least do this. então pelo menos faça isso. Although I believe we need to come to a place where we don't ask personal things. Mas pelo menos eu acho que a gente tem que ir num lugar onde a gente faz perguntas pessoais. I don't think we need to ask. Eu acho que a gente não precisa fazer essas perguntas. Like I don't need to ask for forgiveness. Como eu acho que a gente não precisa pedir perdão. Don't need to do that. A gente não precisa fazer isso. But if you really want to ask, Mas se você realmente quer fazer essa then at pergunta, least do what we read yesterday in Mark 11. pelo menos faça aquilo que a gente falou de ontem em Marcos 11. Have faith of God. Tenha fé em Deus. Say to this mountain, be removed
removed, it will be removed. Diga essa montanha que essa montanha será Then removida, ela Jesus será says this. removida. E Jesus disse isso. Whosoever, Qualquer um whatever he says in prayer, que disser isso em oração, if he believes that he already received it, que crê que já recebeu isso, he will have it done. já vai ter, That's sem exactly dúvida. what it says without doubt. Thank you. Sem dúvida. That's what it says in the original Greek. É isso que ele vai falar no grego original. So at least obey this verse. Se você obedecer esses versos, So let's imagine simplesmente imagine, you need 10,000 reais. você precisa de 10 mil reais. So you use this Bible verse to justify your ask. Você usa esse versículo para justificar o seu pedido. Okay, Tudo bem. ask it Pergunte. once only, Uma vez só. and then stop. E daí pare. Because if you keep asking, you don't believe. Porque se você continuar perguntando, significa que você não crê. Because what did Jesus say? Porque você é o que Jesus disse. Whatever you ask in prayer, Tudo que você pedir em oração, believe that you have received it creia que você já recebeu, without doubt, sem dúvida, and that you will have it. e você terá. If you believe you have received it, Se você crê que você já recebeu, and you can still keep asking, e você continuar perguntando, you don't believe. é que significa que você não creu. That's the truth. Essa é a verdade. Because if you believe that you already have it, Porque you se will not ask. você já crê que você recebeu, que você já tem, você não vai pedir de novo. Because you don't ask for things you already received. Porque você não pede por coisas que você já recebeu. So if you really want to ask, Então, se você realmente quer pedir, ask once, peça uma vez and then leave it. e deixe. George Mueller, George Miller, one of my great heroes of faith, um dos grandes heróis da fé para mim. love his books and love his life. Amo a vida dele e os seus livros. He's a man who established many orphanages by faith alone. Ele foi um homem que estabeleceu muitos orfanatos só pela fé. Never asked anything for money. Nunca pediu por dinheiro. He used to pray very, very seriously Ele sempre orou muito, muito seriamente. until one day Até um dia, God revealed to him. Deus se revelou a ele. He was on his knees praying for provision for the orphans. Ele estava nos seus joelhos, orando por provisão para os órfãos. Suddenly he realized, E de repente ele teve um I entendimento. act like if God didn't hear me. Eu estou agindo como se Deus não tivesse me ouvido. Immediately got up Ele imediatamente se and he levanta never asked again. e nunca pediu de novo. And he received everything he needed. E ele recebeu tudo que ele precisava. Millions of reais. Milhões de reais. He learned. Ele aprendeu. When I asked, Primeiro eu peço, my father heard. meu pai ouviu. That's it. É isso. It's resolved. Está resolvido. It's done. Está feito. You see, if you ask without believing, Se você pede sem acreditar, what are you doing? o que você está fazendo? You're hardening your heart. Você está machucando seu coração. You're frustrating your prayer life. Você está frustrando a sua vida de oração. That's not good. Isso não é bom. So I love praying. Então, eu amo orar. I love to give thanks to God. Eu amo dar graças a Deus. I love to reconcile the name of God and sanctify it in my heart. Eu amo reconciliar o nome de Deus e santificar Ele no meu coração. I love to do that. Eu amo fazer isso. And what do I experience? E conforme eu experimento isso, The name of God always works. o nome de Deus sempre funciona. He's my Jehovah Jireh. Ele é o meu Jeová Jireh. He's my Jehovah Rapha. Ele é o meu Jeová Rafá. He's my Jehovah who is my righteousness. Ele é o Jeová que é a minha justiça. He's the one who sanctifies. Ele é aquele que me santifica. I shall lack nothing. Eu não vou ter falta de nada, Because he's my shepherd. porque Ele é o meu pastor. Live like this. Viva lá como You isso. need to pray like this. Você precisa orar como isso. Start with thanksgiving. Comece com ações de We graças. enter into his courts with thanksgiving. Entre no seu lugar com ações de We graça. don't enter with begging and pleading and asking. Não entre com pedidos, com perguntas. Enter with thanksgiving. Entre com ações de graças. Thank you, my Jehovah Rapha. Obrigado, meu Jeová But Rafá. remember, Mas se lembre, come to the Father, vá ao Pai. not to a distant God. Não a um Deus distante. Come to the Father. Vá ao Pai. He knows what you need. Ele sabe o que você precisa. Before you open your mouth, he already knows what you need. Antes de você abrir a sua boca, Ele sabe o que você precisa.